Muito boa noite a todos. Aqui estou uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A lição de hoje, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E antes de iniciarmos então as falas sobre o Evangelho, vamos fazer a nossa elevação. A elevação de hoje endereçada a todas as crianças que sofrem em orfanatos e a todos os idosos que sofrem em asilos. Vamos lá então. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas, a quem pedimos que nos inspire no bem, na prática da caridade, do amor em todos os momentos de nossa existência. Agradecidos que estamos a este querido irmão, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor de Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. Ismael, pedimos que você dulcifique os nossos corações, os nossos pensamentos e nos leve pelos caminhos que levam ao Mestre Jesus. E vamos nesse momento então nos conectando a Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, pedimos que nos inspirem no bem, na prática do amor, da caridade, que possamos deixar de lado as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e que possamos, pouco a pouco, ir nos instruindo nos caminhos que levam ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe, que você possa dulcificar o nosso coração, o nosso pensamento, nos enchendo de força, de paz e de luz, e nos levando à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti que ilumine nossos passos, os nossos caminhos, que todas as Suas lições e ensinamentos se façam vivazes em nossos corações. Que nós possamos nos recordar dos Teus ensinamentos, Mestre, sempre baseados no Evangelho, e que possamos praticar a empatia, a coragem, a determinação, a caridade e a bondade para com os nossos irmãos. E assim lhe pedimos, Jesus, que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E nesse momento, agradecidos que estamos então a toda espiritualidade superior, pedimos ao Pai Criador que luzes de luz, de paz, de amor, de alegria, as luzes embasadas no Evangelho, cheguem ao coração de todas as crianças que sofrem em orfanatos, que estes pequeninos possam ser cuidados por pessoas de bem, que possam ser encaminhados na vida para que cresçam e se tornem homens sérios, compenetrados no Evangelho, que possam praticar a caridade, a bondade em todos os momentos de sua existência. Vamos pedindo ao Pai Criador que as luzes do Evangelho Redentor cheguem ainda ao coração de todos aqueles que se sofrem em asílios, que estão abandonados por suas famílias, que essas pessoas de maior idade possam ser amparadas, que possam se conectar aos seus anjos da guarda, a Jesus, que possam entender que a vida é imortal e que todos estarão amparados sempre pelo Pai Criador. De modo, Senhor, que lhe pedimos licença então neste momento para fazermos a leitura no lar, rogando a Ti muita compreensão. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá? Lição de hoje: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizei frequentemente: Deus não é justo,
uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, a cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nela encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível, para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear o cabelo dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai poderia ter brilhado, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor que se concebe naquele que não tem fé, e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Essa lição é de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris de 1863. A lição de hoje ela faz lembrar para nós que muitas vezes o livro falou muito de um filho perdido, mas muitas vezes nós perdemos um parente, né, uma pessoa que nos é muito benquista, e aí nós passamos a blasfemar contra Deus, dizendo muitas vezes coisas do tipo: essa pessoa poderia ter vivido por muito mais tempo, teria tido um futuro brilhante, feliz, mas a gente não sabe qual era o futuro reservado para essa pessoa. E quando nós assim agimos, nós nos esquecemos de que não cai nenhuma folha que não seja da vontade de Deus. Se a pessoa se foi, independentemente do momento,
como criança, como adolescente, como jovem adulto, adulto e até mesmo na velhice, era o momento da pessoa partir. Todos nós viemos aqui para esse planeta com uma missão, com um tempo de vida aproximado. E quando Deus nos chama de volta, é porque nós encerramos a nossa missão. E o que o texto diz aqui, quando a gente fica sempre nas lamentações intermináveis, é que nos falta fé. Porque se nós de fato acreditamos em Deus, sabemos que Ele é todo justiça e misericórdia, Ele não pode ter chamado a pessoa de volta por um mero capricho. Se a pessoa retornou à pátria espiritual, é porque era o momento de assim acontecer. E quem tem a fé sabe que em determinado momento nós vamos nos reencontrar com o ente amado, né? E essa dor da separação, ela vai se aplacar. Então, mais hora menos hora, voltaremos à pátria espiritual e lá vamos reencontrar todos aqueles que amamos. Tenhamos certeza disso. E aí sim reside a misericórdia do Pai. E para terminar, tem uma parte aqui que eu acho interessante, que ele fala o seguinte: Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Não é só os filhos. Todos aqueles parentes bem-amados por nós nos cercam diariamente. Quando nós voltamos os nossos pensamentos para essas pessoas, nós nos conectamos a elas por pensamento. E é assim que muitas vezes, inexplicavelmente, nós temos alguns sonhos que parecem verdade, porque são verdade. Então, o que eu digo a todos é, quando pensarem em alguém que já partiu, pensem com carinho, com alegria, com os bons sentimentos e tenham certeza de que essa pessoa no plano espiritual vai lembrar de vocês da mesma forma. Tentem evitar os pensamentos sombrios, as dores desarrazoadas, quase que insuportáveis, porque quem está do lado de lá sente as mesmas dores. E isso, como já diz o texto, denota um pouco de falta de fé de nossa parte, porque nós vamos estar sempre amparados pelo nosso anjo da guarda, por Jesus e até por Deus. Quando nós pedimos de coração o apoio do plano espiritual, nós recebemos as confortações necessárias. Que tenhamos fé então em Deus, com a plena certeza de que Ele nos reserva um futuro grandioso pela frente. Um abraço a todos.